Graças a Deus, meus irmãos, abra a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada no capítulo 3 do livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3, vamos ler 2 versículos apenas, para nós meditarmos no tempo que nos resta. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor e aprender um pouco a respeito dela. Capítulo 3 do livro de Êxodo, versos 7 e 8. Êxodo 3, versos 7 e 8, que diz assim: Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje eu quero falar a respeito do Deus que está no controle da situação. O Deus que está no controle da situação. É interessante nós verificarmos neste texto que nós lemos que o povo de Israel estava escravizado no Egito. Já haviam passado muitos anos de escravidão, onde eles estavam sendo maltratados, estavam sendo humilhados, estavam sendo oprimidos pelas mãos de feitores que Faraó havia colocado sobre eles. É interessante notar que, não obstante ao sofrimento do seu povo, não obstante a aflição que o povo de Israel estava vivendo no Egito, Deus nos faz entender que Ele nunca perdeu a situação, ou melhor, o controle da situação. Deus sempre teve a situação que o seu povo estava vivendo nas suas mãos. Deus controla todas as coisas. E Deus estava sim a par do sofrimento que os seus filhos estavam enfrentando lá no Egito. Então, Deus, no capítulo 3 do livro de Êxodo, tem um encontro com Moisés. Deus se revela a Moisés através de uma sarça que arde em fogo e não se consome. Aquela visão chama a atenção de Moisés, porque não era algo difícil de acontecer num deserto escaldante. Você ver uma sarça pegando fogo, porque deserto é um lugar seco, é um lugar árido, e combustão espontânea em alguns arbustos não é novidade. Mas o que é novidade é que este arbusto, ele está em fogo, mas não está se consumindo. O fogo não consome o arbusto, e é isto que chama a atenção de Moisés. Meus irmãos, Deus sabe como chamar a nossa atenção. Deus sabe como se revelar a nós. Para cada um de nós, Deus se apresenta de uma forma diferente. Para cada um de nós, Deus se revela da maneira como Ele quer. Quem sabe você tem uma revelação de Deus. Quem sabe para você Deus se apresentou de uma maneira. Talvez para você Deus mostrou o seu grande poder com toda a sua majestade, mas quem sabe para você, Deus se revelou nas coisas simples do dia a dia, do cotidiano. Deus, Ele trabalha e Ele age como Ele quer. E Deus se revela assim a Moisés.
E quando Deus fala com Moisés do meio desta sarça em fogo, ele afirma estar no comando da história. Ele afirma estar no comando da situação. E nesta revelação, Moisés entende então 4 coisas a respeito de Deus. Primeira delas é que Deus vê. No versículo que nós lemos, está escrito o Senhor dizendo a Moisés: tenho visto a aflição do meu povo. Deus vê todas as coisas. É maravilhoso nós sabermos e entendermos esta grande verdade de que Deus tudo vê. Deus vê todas as coisas. E é maravilhoso porque os seus olhos percorrem toda a terra. Ele enxerga as pessoas como gafanhotos. Ninguém pode escapar dos olhos do Deus Altíssimo. Ele conhece, ele vê, ele contempla todas as coisas. Os seus olhos são como chama de fogo. Aleluia! Tudo está descoberto, está exposto diante dos seus olhos. E aí, meus irmãos, é que entra algo maravilhoso, porque o fato de Deus ver, para algumas pessoas pode ser uma verdade aterrorizante, porque nós humanos, nós vemos aquilo que está diante dos nossos olhos, mas Deus conhece muito mais além da aparência. Deus conhece o coração, aquilo que está lá no íntimo, aquilo que está guardado a 7 chaves, onde pastor não vê, onde mãe não vê, onde marido não vê, onde esposa não vê. Os olhos de Deus contemplam todas as coisas. Os olhos de Deus contemplam todas as coisas. É por isso que o salmista que escreve o Salmo 139, ele vai dizer que os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto eu fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Deus conhece, Deus vê. E por essa razão, meus irmãos, nós não podemos querer apresentar diante de Deus algo que nós não somos. Não estaremos enganando ninguém a não ser nós mesmos. Porque os olhos de Deus vê todas as coisas. Ele sabe quem somos. Ele sabe como nós entramos aqui nesta noite. Ele vê como nós entramos aqui, a nossa intenção de estar aqui nesta noite. E Ele sabe o que nós fazemos, Ele vê o que nós fazemos. Por isso, meus irmãos, saber que Deus nos vê, para algumas pessoas pode ser aterrorizante, porque Davi pensou que ninguém havia visto o seu pecado com Batseba. Ele conseguiu camuflar, ele conseguiu esconder de todo o reino, ele conseguiu esconder de toda a gente da terra, conseguiu esconder inclusive do marido de Urias, do marido de Batseba, o pecado que havia cometido, a gravidez. Só que ele esqueceu de uma coisa: os olhos de Deus vê tudo o que está sendo feito, e dos olhos de Deus ninguém escapa. É uma verdade aterrorizante. Mas também, meus irmãos, entender que os olhos de Deus vê todas as coisas, pode ser algo edificante para nós, porque nos traz confiança. Ao saber que Deus vê a nossa situação, em saber que os seus olhos
não estão fechados para ver a situação que você está vivendo, as lágrimas que você está derramando, o clamor que você está colocando diante da sua presença. Deus está vendo. Deus vê também as injustiças que, quem sabe, você está sofrendo, as amarguras que têm rodeado a tua vida. Deus está vendo, porque os olhos dele contemplam todas as coisas, todas as coisas. Isso Jesus deixa bastante claro quando os seus discípulos chegam diante dele e pedem para Cristo: Senhor, nos ensina a orar, nos ensina a orar. E Jesus começa a ensinar os seus discípulos dizendo assim, quando vocês orarem, vocês entrem dentro do quarto, fechem a porta, porque o Pai de vocês que vê vocês em secreto, vai recompensar vocês. Meus irmãos, ninguém precisa ver o que nós estamos fazendo. Obreiros, líderes, coordenadores, muitas vezes, devido às ocupações que temos, não conseguimos acompanhar tão de perto e ver o trabalho de cada irmão, mas Deus está vendo e vai recompensar cada um dos irmãos por aquilo que vocês estão fazendo. Não estão fazendo para pastor, mas estão fazendo para Deus, e Deus vai recompensar o esforço de cada um. Deus vê, Deus vê. Mas o Senhor diz mais uma coisa ainda a Moisés. Ele diz a Moisés: tenho ouvido. Ou seja, Deus não apenas vê, Ele ouve. Isso é tão maravilhoso, evangelista Sérgio, saber que nós temos alguém que nos ouve. Eu estava pensando hoje à tarde, enquanto estudava, que Deus ouviu o clamor do seu povo que estava sendo afligido. E falar sobre ouvir, não tem como nós não entrarmos no nosso contexto de que hoje nós vivemos em uma época onde as pessoas não têm mais tempo para parar e ouvir. Nós estamos vivendo em uma época onde parece que tudo é urgente. É alguém que liga dizendo: eu preciso falar com você, é urgente. Sabe, o WhatsApp, tem pessoas que mandam uma mensagem, e se você não visualizar ela no primeiro minuto, ela já está ligando, dizendo que é urgente. Chega um e-mail na caixa de entrada, e o título está dizendo assim, primeira palavra, urgente. Depois diz o que é. Agora, na empresa, quem sabe aqueles que trabalham em cargos mais administrativos, às vezes vêm as pessoas e colocam os papéis nas mãos e começam a cobrar dizendo, isso aqui é urgente. Aí você pergunta, até quando eu posso finalizar? Não, era para ontem. Ou seja, tudo é urgente, tudo as pessoas querem para ontem. E por causa disto, desta quantidade de atividades e tarefas que nós vamos desenvolvendo nos nossos dias, nós estamos perdendo, ou melhor, invertendo prioridades, colocando coisas na frente de pessoas e não temos mais tempo para ouvir, para dar atenção. Agora, eu me alegro neste texto, porque Deus, Ele continua nos tratando como prioridade. Deus não abre mão de nos ouvir quando nós clamamos a Ele. Deus, Ele continua valorizando o nosso clamor, meus irmãos.
Na verdade, Deus quer ouvir e Deus tem prazer em ouvir os seus filhos clamarem a Ele. E o melhor de tudo, meus irmãos, é que a agenda de Deus sempre está disponível para os seus filhos. Você não precisa ligar, você não precisa agendar, não precisa deixar recado na secretária eletrônica, mas todo momento que você entra na presença de Deus para clamar a Ele, Ele te ouve, Ele para ouvir você clamar. Deus nos ouve. Aleluia, oh glória. Isso é maravilhoso saber que nós temos um Deus que nos ouve, um Deus que nos ouve, um Deus que diz na sua palavra, que se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Deus tem prazer em ouvir o nosso clamor. Isaías diz que o seu ouvido não está agravado para que não possa ouvir os pedidos, os clamores, a intercessão da sua igreja, do seu povo. Agora, será que nós temos tido tempo para clamar a Deus? Ou será que, como algumas pessoas, nós estamos priorizando tantas outras coisas, esquecendo que nós temos um Deus que quer nos ouvir falar, que quer ter intimidade conosco, que quer ter comunhão conosco, que quer se relacionar conosco? Não existe relacionamento que não passe pelo diálogo, não tem. Se você ficar somente olhando para alguém, mas não se comunicar, não conversar com ela, você não vai conhecê-la. Você precisa dialogar, você precisa falar, você precisa orar a Deus para se relacionar com Ele. Aí Ele vai te ouvir. E Ele vai entrar com providência mediante ao teu clamor, porque os seus ouvidos estão abertos para ouvir o teu clamor e a tua oração. Aleluia. Glórias a Deus. Graças a Deus. Deus diz a Moisés que Ele vê, que Ele ouve. Mas também diz algo maravilhoso, diz que Ele sabe. Eu sei. Eu vou correr um pouquinho porque é 8:45. Eu sei. Deus não apenas vê e ouve, mas Ele também sabe, Ele conhece. Porque apenas ver não quer dizer que eu conheço. Eu posso ver todos os irmãos que estão aqui. Todos os irmãos que estão aqui, eu estou vendo os irmãos. Mas eu não posso dizer que eu conheço todos os irmãos. Porque conhecer leva tempo. Conhecer vai muito mais além do que ver o rosto dos irmãos aqui. Agora, o que Deus está dizendo para Moisés é que ele não apenas vê, mas ele conhece, ele sabe. Ele compreende o que o seu povo, Israel, está passando lá no Egito. Ele conhece. E é muito mais significativo esta palavra, conhecer, saber, porque isto envolve relacionamento, envolve experimentar, envolve estar familiarizado com a situação. Era o que Deus estava dizendo: eu investiguei a situação do meu povo em Israel, eu sei, eu conheço as suas dores. Deus conhece as tuas dores, meus irmãos.
Deus conhece as nossas dores, as nossas angústias, as nossas aflições. Deus sabe, conhece cada uma delas. Isso faz parte da onisciência de Deus. É por isso que o salmista, no Salmo 139, ele começa escrevendo o salmo dizendo: Senhor, tu me sondaste e tu me conhece. Ou seja, Deus, Ele nos conhece, meus irmãos, por dentro e por fora. Deus nos conhece, o fato é tão real que esse mesmo salmista, ele diz assim, de longe tu conheces os meus pensamentos, antes de uma palavra chegar à minha boca, tu já conhece. Como não vai conhecer aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que nos deu vida? Ele nos conhece. Sabe todos os detalhes da nossa vida, coisas que você passou e quem sabe você já esqueceu, mas Deus ainda conhece. Deus conhece. É como se Deus tivesse uma ficha corrida a nosso respeito. Todas as coisas, isso é tão verdade que esse mesmo salmista, o do Salmo 139, ele diz que Deus já estava escrevendo todas as coisas antes que ele existisse. Deus nos conhece. Agora, meus irmãos, isso é muito bom, Deus nos conhecer, isso é maravilhoso. E eu posso viver 100 anos com a minha esposa Jussiele, mas talvez ao final destes 100 anos eu não conheça ela ainda por completo nunca vou conhecer como Deus conhece ela. Os irmãos nunca, quem sabe, vão me conhecer a fundo como Deus me conhece. Ele me formou, Ele me criou, Ele me planejou, Ele conhece tudo a meu respeito e ao teu respeito. Deus conhece. Aleluia! Agora, para algumas pessoas, o fato de Deus nos conhecer é reconfortante. Para outras pessoas, pode ser desconcertante. Porque os irmãos vão lembrar, a partir do capítulo 2 de Apocalipse, Jesus se apresenta, ele começa a falar a respeito das 7 igrejas, das igrejas da Ásia. E para cada uma ele vai ter um diagnóstico preciso de como está aquela igreja. Ele vai dizendo a cada igreja, a cada uma das 7, eu conheço, eu sei, eu conheço as tuas obras, eu sei como você está. Isto por um lado é maravilhoso, mas por outro nos faz pensar como estamos vivendo, que cristãos nós estamos sendo, porque Deus nos conhece. Deus sabe tudo a nosso respeito. Para uma das igrejas, ele fala o diagnóstico preciso de Deus, que vai muito mais além, perscruta muito mais profundamente do que os melhores e mais avançados aparelhos que a medicina tem para investigar aquilo que está lá dentro do corpo. Deus investiga com muito mais profundidade. Para uma das igrejas, Éfeso, Deus diz: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, a tua firmeza na palavra. Era uma igreja constante, mas o diagnóstico preciso de Jesus diz: mas tenho contra ti um porém, você deixou o teu primeiro amor. Como estamos nós diante do diagnóstico do Senhor nesta noite, que diz para cada um de nós: eu conheço.
Eu sei. Para uma outra igreja chamada Esmirna, que a respeito dela mesmo e pessoas que estavam ao entorno dela diziam: tu és pobre. Esmirna era uma igreja pobre. Pobre aos seus olhos, quem sabe, e aos olhos da maioria das pessoas da cidade. Mas para Deus era uma igreja rica, porque Deus não vê como o homem vê aquilo que está diante dos olhos, mas Deus conhece o coração, aquilo que está lá dentro. E para Jesus, a igreja de Esmirna, perseguida, pobre, era uma igreja rica espiritualmente. Como estamos diante do diagnóstico de Deus nesta noite? Aleluia. Eu preciso correr, não posso me deter aqui. Para aquela igreja que quem sabe se gabava, dizendo: eu posso, eu sei, eu faço. Chamada Sardes, uma igreja que estava na boca do povo, tamanha era a fama daquela igreja. O diagnóstico que Deus dá a ela é: tens fama de que vive, mas estás morta. Ou seja, a aparência, meus irmãos, para Deus não conta muito não. O que Ele ama é a verdade no íntimo. É aquilo que está lá dentro, não aquilo que eu apresento aqui como uma boa coisa, mas é aquilo que Deus vê lá dentro. Deus conhece. Agora, para a Filadélfia, isso eu acho muito lindo. Para nós resumirmos aqui, ela tinha pouca força. Não era uma igreja, quem sabe, tão forte, tão firme. Só que ela guardou a palavra. Por mais que ela tivesse pouca força, ela guardava a palavra de Deus. Quem sabe estava presente nos cultos, se alimentando da palavra, se alimentando de Deus, e não havia negado o nome do Senhor. Para esta, o diagnóstico é a igreja fiel. É a igreja que persevera em meio às dificuldades. É uma igreja que está presente, que está bem ajustada com Cristo. E Deus diz à sua igreja: eu conheço, eu conheço, eu conheço. O conhecimento de Deus é pleno. O conhecimento de Deus não é algo que está em progressão, meus irmãos, em relação a nós. Já é acabado. Ele conhece o nosso passado, conhece o nosso presente, aquilo que nós não vivemos ainda, o nosso futuro, Deus conhece. Deus conhece. Agora, para finalizar, Deus diz a Moisés que ele conhecia a aflição do seu povo. Ele conhece as nossas aflições, as nossas dores. Mas, meus irmãos, de nada adiantaria se Deus apenas nos visse, nos ouvisse, nos conhecesse, se Ele não pudesse fazer nada por nós. Seria um Deus de duas uma. Seria um Deus ou passivo, um Deus que deixa os seus filhos à mercê das circunstâncias, ou seria um Deus que não teria poder para fazer alguma coisa pelos seus filhos. Mas na verdade o que Deus diz a Moisés é que Ele pode. Deus pode. E é por isso que Ele diz que eu desci para livrá-los. Chega um tempo, meus irmãos, que Deus vem ao nosso encontro. Chega um tempo que Deus desce para livrar o povo de Israel
da escravidão do Egito. No verso 24, se eu não estou equivocado, do capítulo 2 de Êxodo, Deus diz assim, eu ouvi o seu clamor e lembrei da aliança que havia feito com Abraão. Será que Deus sofre de amnésia temporária? Não. É que o tempo dele não havia chegado ainda. Porque desde o início do sofrimento ele estava vendo, ele estava ouvindo o clamor, ele conhecia, mas ainda não havia agido, porque o tempo não havia chegado. Agora, quando o tempo de Deus chega na nossa vida, meus irmãos, não há nada que possa impedir as mãos de Deus de trazer vitória, trazer salvação e trazer livramento ao seu povo. Não há quem possa impedir. É por isso que Jó, ele diz no capítulo 42 a respeito de Deus, a respeito da onipotência de Deus, ele diz, eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Não há nada, meus irmãos, que faça o plano de Deus ser frustrado na minha e na tua vida. Se Ele já determinou, se Ele já escreveu, se Ele já prometeu, descansa, porque a hora vai chegar, assim como chegou para Israel ali no Egito, vai chegar para mim e para você. Deus virá ao nosso encontro e nós seremos vitoriosos para a glória do seu nome, porque fiel é aquele que fez a promessa. Quando Deus quer agir, não há quem possa impedir. Quando Deus quer fazer, quando Deus quis descer para agir e para sentenciar o Egito, Deus mostrou todo o seu poder, enviou as 10 pragas, confundiu os deuses dos egípcios, para cada situação era um Deus. Se queria chuva era um Deus, se queria prosperidade era outro Deus, se queria fertilidade era outro Deus, e Deus confundiu todos os deuses egípcios e mostrou o seu grande poder àquela nação. É por isso que mais à frente ele vai se revelar a Moisés dizendo, eu sou o que sou. Deus é o que Ele é, Deus faz o que Ele quer, e Deus trabalha da maneira como Ele quer, para abençoar os seus filhos. Aleluia, se coloque de pé nesta noite. Deus é poderoso. E da mesma maneira que lá no Egito, Deus desceu para salvar o seu povo. Milhares de anos depois, lá no Novo Testamento, novamente Deus desce, agora na forma humana, onde o Filho se encarna, nasce no ventre de Maria. Da mesma maneira, o Deus se manifestando, desce para trazer salvação à raça humana que estava acorrentada pelo pecado, escravizada pelo diabo. Deus se manifesta, começa a sua obra, o seu ministério em Cristo, trazendo libertação, transformação, curas, milagres, restauração, e culmina com a sua morte, com o fim do seu ministério, quando ele lá na cruz diz, está consumado. Naquele momento, todos os grilhões do inferno que aprisionavam as pessoas caíram por terra, porque Deus se manifestou para salvar o homem das garras do diabo. E por isso nós estamos aqui nesta noite, porque Deus desceu dos céus e nos trouxe vitória, salvação e livramento.
E da mesma maneira, meus amados irmãos, quem sabe você está passando por situações difíceis. Eu quero te dizer nesta noite que Deus não apenas vê a tua situação, que Deus não apenas ouve o teu clamor, que Deus não apenas conhece o momento que você está passando, mas eu quero te dizer nesta noite que Deus tem poder para mudar todas as circunstâncias que estejam te atemorizando. Deus tem poder para dar vitória para você nesta noite. Quem sabe em uma terça-feira, culto de ensino, não é a noite da tua grande vitória que você vai ter da parte de Deus. Deus conhece as tuas lágrimas. Deus conhece o teu sofrimento. E Deus tem poder para mudar toda e qualquer situação. Entenda. Deus está no comando. Não se desespere. Deus está no controle. Se você não conseguiu absorver toda a mensagem, mas se você puder guardar apenas esta frase, escreva ela no teu coração, guarda na tua memória essa frase, e saia daqui sabendo de uma vez por todas, que Deus vê, que Deus ouve, que Deus sabe, e que Deus pode. Deus pode. Eu não posso. Eu não tenho poder para mudar a situação de nenhum dos irmãos que estão aqui, nem as minhas situações. Eu não posso mudar. Mas eu aprendi que tem um Deus no controle, que está me conduzindo, que está me levando por um caminho que muitas vezes eu não consigo entender o porquê que eu tenho que passar por ele, mas eu me entrego totalmente nas mãos de Deus, confiando que Ele sabe, e que Ele pode, e que Ele tem o controle de todas as coisas na palma das suas mãos, e nada, meus irmãos, pode tirar das mãos dele o controle que ele tem sobre a nossa vida. Aleluia. Vamos agradecer a Deus. Saia nesta noite sabendo isto: Deus vê, Deus ouve, Deus sabe e Deus pode. Deus é Deus e todo o poder está nas suas mãos. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, aqui nós estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Ó Espírito Santo, como é bom nós falar a respeito da grandeza que Tu tens, Senhor. Como é bom saber que Tu és um Deus que nos conhece por completo, Senhor. Os Teus olhos não saem de sobre as nossas vidas, e como um pai bondoso que está sempre perto olhando os seus filhos, da mesma maneira Tu estás assim conosco, Senhor. Tu vê as nossas aflições, aquilo que está lá no profundo da alma, aquilo, Senhor, aonde ninguém mais consegue ver, consegue contemplar. Os Teus olhos, que são como chama de fogo, contemplam todas as coisas. Senhor, Tu nos ouve quando clamamos, e quando clamamos Tu nos livra das nossas necessidades. Tu nos conheces, Senhor, perfeitamente, completamente, melhor do que as pessoas que estão ao nosso lado, próximas a nós. Tu nos conheces porque foi Tu quem nos formou, Senhor. Mas ainda além disto, Tu és um Deus que tem poder para salvar. Tu és um Deus que tem poder para perdoar pecados.
Tu és um Deus que tem poder para cumprir as tuas promessas na vida do teu povo, e nós oramos assim nesta noite. Deus, venha ao encontro dos teus filhos, abençoando, dando vitória, dando graça, entrando com providência e mostrando que tu és Deus, Senhor. Em nome de Jesus. Se Amém. Deus fizer, E amém. Ele é Deus.